Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos adentrar a mais uma resolução de questões do Enem, mais especificamente da nossa série, da nossa queridíssima série de eletroquímica. Questão aqui novamente de nível 2. A última questão que a gente fez era nível 1, voltando ao nível 1, né? Agora é uma questão de nível 2. Essa questão é de nível 2 porque, diferente da outra, né, que havia só uma identificação, a gente vai também considerar outras coisas aqui, né, para poder chegar à resposta correta. É a questão 64 de 2016. Lembrando que nesse ano, né, a questão está com essa numeração aqui de 64, porque nesse ano de 2016 a prova ainda era aplicada no primeiro dia, a prova de Ciências da Natureza. Coloquei aqui a análise dos dados, né, porque não tem nenhum quadro, nenhuma figura. Aí teremos que analisar aqui mais outras coisas para poder chegar à resolução correta, né? A opção correta da questão. Pronto, sem muito enrola, vamos lá para o enunciado da questão, para depois podermos discutir e responder acertadamente. A questão começa aqui com o texto 1, depois ela vai para um texto 2. Vamos começar aqui pelo texto 1, né? Claro, obviamente. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Aí ele continua no texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Está aqui as semi-reações e aqui os potenciais. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Aí aqui tem as opções de 3 a 15. Ou seja, a gente também já perpassou por esse caminho, né? De pilhas em série, de quanto, qual do enunciado nos dá uma quantidade de pilhas em série, e aí então a gente saber qual aparelho que corresponde adequadamente àquela voltagem, né? Então a gente já tem uma certa bagagem. Quem vem acompanhando as aulas tem uma certa bagagem para responder essa questão. Vamos analisar aqui os detalhes, né? Que eles estão mais inseridos aqui na reação e nos potenciais. Ou seja, esses vão ser os nossos dados. Então, os nossos dados serão aqui os potenciais, e as semi-reações. Reações. Vamos lá, né? Vamos analisar as semi-reações aqui. Não, vamos analisar primeiro os potenciais. Eu acho que os potenciais vão nos dar mais norte. Olha só. A primeira semi-reação aqui, sem olhar para ela, né? Ela tem um potencial de redução, como eu falei, né? Eu sempre falo, sempre alerto vocês, que esse potencial é de redução. Ele é dado o potencial de redução. E aí, quem tiver a maior tendência, a maior propensão a se reduzirá por um maior potencial de redução. A primeira tem menos 0,3 volts para poder se reduzir. São necessários menos 0,3 volts. Já a segunda reação tem um potencial de 0,8 volts.
Ou seja, o potencial de redução da segunda é maior do que a primeira. Então a gente já sabe que esse aqui de baixo vai ser o cátodo e esse aqui vai ser o ânodo. Ou seja, a partir disso a gente já sabe qual a reação a gente deve inverter. Então, o cátodo permanece a mesma, que é a reação do oxigênio aqui em meio ácido, em oxigênio em meio ácido, e a que vai sofrer a oxidação é o CO2 em meio ácido também, se transformando nessa espécie aqui, e claro, o oxigênio indo aqui a duas águas. Então, como é que ficaria aqui, né? Como ficaria só a critério de visualização? Essa célula ficaria a, a equação aqui correspondente ao oxigênio, né? Para o cátodo, O2 mais 4H mais 4 elétrons, formando 2H2O, com um potencial de igual a 0,8 volts. E qual seria a reação de oxidação no ânodo? Vou colocar aqui C de cátodo. Nossa, olha esse C. C de cátodo. E aqui A de ânodo. Ficaria a gente inverter, né? Inverter isso aqui. Então ficaria CH3COO menos mais 2H2O 2H2O formando 2CO2 mais 7H mais 8 elétrons, com potencial aqui igual a menos 0,3 volts. Vocês podem fazer depois a reação global, né? Porque, na verdade, mesmo o que interessa aqui é só a voltagem, né? Como a gente já sabe quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir, a gente pode utilizar a fórmulazinha de diferença de potencial aqui, para ver qual é a diferença total, né? Dessa pilha. E então teríamos o potencial maior, né? Aqui, ou do cátodo. Vou colocar assim, maior, menos o potencial menor. Você já tem essa fórmula aí, né? Já dei outras vezes. E aí, para a gente acelerar um pouquinho, a gente vai descobrir quanto que essa pilha gera, né? O total aqui vai ser 8, que é o maior, 0,8 na verdade, né? Volts, menos 0,3 volts. Isso aqui é igual a 1,1 positivo volts. Mas a pergunta é qual? Qual é a pergunta? Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Ora, se o potencial da célula total é 1,1 volts, se eu multiplicar isso aqui por 4, isso vai ser igual a exatamente 4,4 volts. Vou mudar até de cor aqui. Qual vai ser a opção? B. Então, no final das contas, isso aqui é importante, mas vejam, como vocês vão estar fazendo uma prova extensa, vocês podem, às vezes, pular uma etapa ou outra aqui. Claro, né, sempre vendo se está balanceado, se não está balanceado, mas façam essas etapas mais gerais primeiro, para depois partir para o cálculo. Principalmente
se a pergunta não for tão direta como aqui é, né? Porque ele já te deu as reações, então você teria que ver se essas equações estão balanceadas. Depois, ver quem é que oxida, quem é que reduz. Utilizar a formulazinha aqui, obter o valor e lembrar que a pergunta é exatamente quantas vezes esse valor que você encontrou aqui seria necessário para poder produzir a quantidade de energia que é perguntado aqui, né? Então, a resposta é letra B. E tudo de melhor para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, lança que eu respondo. Valeu, pessoal.